Mais um estudo hoje aqui no canal em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos se, não é? Ou como nós ressuscitamos. Quando uma pessoa ressuscita, em que corpo ressuscita? Paulo, aqui no livro do 1 Coríntios 15, 35, diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Mais para frente, ele diz assim: semeia-se corpo natural, que é o nosso corpo, não é? Que nós vivemos aqui na Terra, ressuscita corpo espiritual. Quer dizer, quando nós morrermos e sairmos desse corpo, já existe um corpo espiritual esperando por nós. E ele continua a dizer assim: pois, assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Alma vivente. Como nós, todos os seres humanos, somos alma vivente. E diz assim: o último Adão, que é o nosso Senhor Jesus, porém, é espírito vivificante. Qual é essa diferença entre alma vivente e espírito vivificante? O espírito vivificante é um espírito que vive, porque tem vida eterna. Vive para todo sempre. Nunca morre. Tem vida. É espírito vivificante. Mas o Senhor Jesus também tem alma. Mas o Espírito do Senhor Jesus, que veio, não é igual ao nosso espírito. É totalmente diferente, porque o Senhor Jesus é um Deus. É um Espírito vivificante, é um Deus criador. Porque o Senhor Jesus teve participação com o Deus Pai na criação do homem. Mas o ser humano é alma vivente. E o diabo é o quê? Deixou de ser um espírito vivificante e se tornou, Deus o tornou, em espírito existente. Por quê? Porque não tem vida. Não tem vida. E o corpo de glória que Lúcifer recebeu quando foi criado, deixou de existir e foi transformado num corpo de horror. E esse corpo, tanto o corpo de Lúcifer, assim como o corpo de todos os anjos caídos, estão no inferno. Os corpos deles foram todos transformados em corpos de horror, de monstros. Por isso é que em Apocalipse diz que o diabo é um dragão. E verdadeiramente ele recebeu, um corpo de dragão. E esse corpo de dragão está preso no inferno. Não pode sair do inferno. Mas Lúcifer está aqui na terra. Em espírito. O espírito dele está aqui na terra. Mas o corpo dele está no inferno. Para que você possa entender. E o corpo de todos os espíritos, caídos, estão aqui na terra, no inferno. O espírito deles, aqueles que estão aqui na terra, porque há muitos que não podem sair do inferno, que estão lá até os dias de hoje, mas esses demônios que estão aqui na terra, eles não têm corpo. Aqui na terra não tem corpo. O corpo deles está no inferno. Por isso, você pode entender o porquê que eles lutam para não voltar para o inferno. Porque se voltarem para o inferno, aquelas chamas, ardem o corpo deles. Eles sentem dor. São queimados a todo o tempo. Aqui na terra, então, sem o espírito, sem o corpo deles, e andam aqui na terra, então eles procuram o quê? Um corpo. Um corpo para habitar. Por quê? Porque eles não têm corpo. Espírito, eles são espírito existentes.
o Deus Altíssimo arrancou a vida deles. Eles não têm vida. Eles foram transformados até no espírito. Deixou de ser espírito de vida que tinham lá no céu e passaram a ser um espírito existente, como foi criado o espírito da morte. Ele existe, mas não tem vida. Assim é o diabo, assim são todos os demônios. Existem, mas não têm vida. São espíritos existentes. Nós, o ser humano, somos alma vivente. Quer dizer, nós temos vida. E o Senhor Jesus é espírito vivificante. É eterno. Uma vida já eterna. Não tem risco de perder a vida. Mas nós não. Somos alma vivente. Se a gente não aceitar o nosso Senhor Jesus, como, não é? Nós receberemos esse corpo celestial incorruptível que espera pelos salvos. E Paulo explica muito bem essa história de um novo corpo incorruptível que espera por nós após a morte. Além de ele falar logo mais à frente, ele explica aos irmãos assim: afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Todos nós sabemos que essa carne é pó, e ao pó tornará. Quem disse isso foi o próprio Deus. E a palavra de Deus não volta atrás. E eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quer dizer, há pessoas que morrem, não é? Mas não ressuscitam imediatamente. Isso está escrito lá em Apocalipse, porque existirá os primeiros da primeira ressurreição e os da segunda ressurreição não ressuscitarão. Mas nós, como ele diz, mas transformados, os salvos, seremos. Quer dizer, assim que houver o arrebatamento, não é? Que for arrancado a nossa alma do nosso corpo, automaticamente recebemos um novo corpo. E esse corpo é o corpo incorruptível. É um corpo que viverá eternamente, para sempre, com vida. Automaticamente. Assim, quando se der o arrebatamento, sai a alma, já está o corpo à espera. A pessoa já recebe automaticamente um novo corpo incorruptível que entrará no céu. Mas esses que morreram nos dias de hoje, que não ressuscitaram, mas vão ser ressuscitados, porque essas almas dormem. Paulo teve uma direção extraordinária do Espírito, não é? Porque isso se confirma lá em Apocalipse. Nem todos os que morrem, a não ser os salvos, que vão diretamente para o paraíso. O ladrão na cruz, por ter aceitado o Senhor Jesus disse: ainda hoje comigo estarás no paraíso. Mas há muita gente que morre hoje, crendo em Cristo, mas não estava salvo, mas creu, mas não vão ressuscitar. Vão ser ressuscitados e receberão, porque serão salvos, e receberão um novo corpo. Então, existe, não é? Os salvos, os verdadeiros salvos, vão para o céu, né? Recebendo, não é? Um novo corpo. E os que morrerem na tribulação, que são as almas que estão debaixo do altar, vão receber lá um novo corpo. Porque isso está escrito que as almas, não é? Foram vestidas. Receberão um novo corpo lá no céu, o corpo incorruptível. Quer dizer, mostra que há três maneiras de receber esse corpo incorruptível após a nossa morte aqui na Terra. Mas os demônios, como Lúcifer, como o diabo, que é o diabo, e todas as castas malignas, são os anjos caídos, eles já estão julgados. Por isso é que Deus arrancou a vida ao arrancar aquele corpo de glória que eles tinham. Aquele corpo de luz. Não tem mais esse corpo. Eles foram transformados, não é, num corpo das trevas, sem luz, sem vida,
sem um corpo frio. Então, por isso andam aqui na Terra à procura de corpos de vida, para poderem sentir a vida. Porque eles são seres, não é, que não têm vida, sem vida. São seres existentes, como também a morte. Então, eles necessitam de um corpo para se sentirem vivos aqui nessa terra, nessa vida. Agora você entende porquê que os demônios não querem largar corpo algum. Não querem. Aonde entraram, não querem sair. Mas pelo poder do nosso Senhor Jesus, quando alguém aceita o nosso Senhor Jesus, e a pessoa é liberta, eles têm que sair. Eles não têm alternativa. E mesmo aquelas pessoas que fizeram um pacto com o diabo, quer seja ele um feiticeiro, um bruxo, não é? Uma cartomante, seja até uma pessoa rica, famosa, não é? Que alcançou sua riqueza, fama, por causa do pacto que fez com o diabo. Ao aceitar o nosso Senhor Jesus, o pacto será quebrado. Há muitos que têm medo, pensam que é irreversível o pacto com Lúcifer, o pacto com o diabo, porque enriqueceram, receberam todas as promessas que os demônios deram, que o diabo deu, enriqueceu, deu a eles tudo o que eles queriam. Mas o Senhor Jesus pode reverter. Porquê? São almas viventes e ainda não morreram. Então podem reverter. Ao aceitar o nosso Senhor Jesus, ao procurar o nosso Senhor Jesus, não é? Encontrarão o quê? A libertação. Como está escrito, se o Filho, que é o nosso Senhor Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem pacto com o diabo que não possa ser quebrado. Tudo é quebrado pela autoridade e nome do Senhor Jesus. Porque o nome do Senhor Jesus é o mesmo nome do Deus Altíssimo. Porque o Deus Pai e Deus Filho é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Com o Espírito Santo é o mesmo Espírito. Ainda que estejam em 3 corpos, é o mesmo. O Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus e o nosso Senhor Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo e o Senhor Jesus é o Deus Altíssimo. Em 3 pessoas divididas. Porque só um Deus tem essa capacidade. E muito mais não falarei nesse estudo para não confundir. Para que você saiba quem é esse Deus Altíssimo. Então, não existe nenhum elo, nenhum pacto que o diabo tenha criado com um ser humano, com promessas de lhe dar riquezas, outras coisas que esse homem pediu, ou essa mulher pediu, que não seja quebrado. É impossível. É quebrado, tudo é quebrado. Pacto com Satanás, pacto de sangue, na bruxaria, na macumba, na magia negra, no voodoo, pode ser o que for, tudo é quebrado. A partir do momento que a pessoa procura o Senhor Jesus. Você pode ser o maior bruxo, o maior macumbeiro, não é? O maior devoto de Lúcifer. No dia que você procurar esse Deus que se chama Senhor Jesus, ele quebra esse pacto com o diabo. E você se encontra livre. Mas você tem que procurar uma igreja que faça um trabalho de libertação. Porque muitas não fazem. Se você que fez um pacto com o diabo, por exemplo, vai a uma igreja e não consegue se libertar, procura a igreja que faz a libertação, que luta através da libertação, que liberta as pessoas dos demônios, não é? Porque tem muitas igrejas, por não terem a aliança com o nosso Senhor Jesus, e muitos dos seus servos, por não ter o Espírito Santo, não têm poder para libertar essas pessoas que têm pacto com Satanás, não é? Mas o pacto simplesmente é quebrado. Basta você querer, você buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Espírito vivificante, então ele liberta-o dessas trevas, desse pacto. Para Deus, um pacto com Lúcifer não é nada. É só você entregar a sua vida. Você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, não é? Não tenha medo que o diabo faça acusações. Vou-te matar se você se entregar para o Senhor Jesus. A partir do momento que você decide, você que seja um macumbeiro, você serve o diabo e quer sair das amarras de Satanás, não tenha medo dos espíritos que fazem, que te amedrontam, né? Que te fazem, digamos, não é? Pressão
para não os largar. Larga-os em nome do Senhor Jesus. Vá à procura do Senhor Jesus. Ele é a solução e Ele quebrará esse pacto. Num instante, num estalar de dedos e num piscar de olhos. É só você querer, você aceitar. Aceita o Senhor Jesus, não é? Você é um famoso, por exemplo. Adquiriu a fama, o seu sucesso na música. É conhecido no país inteiro, no mundo inteiro, não é? E você fez um pacto e você não sabe como há de sair, de desfazer esse pacto. E você pensa que é impossível sair das mãos de Lúcifer. Não é impossível. Basta você dar um passo em direção a ele. E esses demônios, pode ser o que for, até pode ser Lúcifer, não poderá, não conseguirá te matar. Mas você tem que tomar essa atitude, você tem que ter essa coragem, deixar o medo de lado. O diabo, com as suas ameaças, coloca o medo, não é? Mas quando você tem a intenção de procurar o Senhor Jesus para se libertar dessas amarras de Satanás por causa do pacto, então o Senhor Jesus já sabe. E ele vai promover essa libertação. E ele vai lhe guardar até chegar à casa dele, que é uma igreja que faz o trabalho de libertação. Você vai numa igreja qualquer, não faz, porque esses homens que se dizem de Deus não têm espírito de valentia. Não tem espírito, não é, do nosso Senhor Jesus para batalhar pela sua alma. Mas se você procurar, você vai encontrar. E eles vão, com todo prazer, com toda força, lutar com você e você será livre desse pacto. E você passará a ter vida. Essa vida que lhe foi roubada pelos espíritos malignos tornará através do nosso Senhor Jesus, não é? Porque o Senhor Jesus nos disse e nos ensinou que a vida que Ele nos dá, não dá como o mundo a dá. Com riquezas, não é? Com tantas outras coisas que o homem sonha, que o homem busca. Busca o Senhor Jesus, como Ele disse, como está escrito, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Abandone os santos, não é? Abandone os espíritos, os Exus, o que for, abandone. Não tenha medo deles. Em nome do Senhor Jesus, eles não podem nada se você decidir. Você é dono da sua cabeça. Você decide pela sua alma. Você decide pela sua vida. E eles não podem te impedir. É você ter coragem, não é? Você sabia que você é mais forte que qualquer espírito maligno que exista neste planeta? Ser mais forte. Mas se você não aceitar ser mais forte, você será mais fraco. E eles vão te subjugar. Mas no dia que você se revoltar, você se libertará. Buscar-me-eis e me achareis, disse o nosso Deus Altíssimo, quando me buscares de todo o coração. Assim fica hoje esse estudo aqui, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.